Então, foi lá. Então, vamos lá. Então, ó, na unidade 3, eu tinha falado semana passada, né, na última aula, concepção de ensino. Hoje vamos falar de eixos metodológicos e alguns procedimentos metodológicos a gente vai chegar a mencionar um pouco hoje, só que aí semana que vem a gente dá sequência a isso. Deixa eu deixar meu laser já instalado aqui, que eu gosto de usar. Então, fazendo uma leve introdução, vocês vão perceber que a gente vai tentar discutir bastante coisa hoje, falando dessa prática esportiva e da iniciação esportiva em si. E eu já cheguei a mencionar muito isso para vocês nas aulas anteriores, que é muito focada a iniciação esportiva para crianças, né? Jovens, crianças. Só que a gente tem que pensar na iniciação esportiva de forma ampla, né? E aí é uma coisa que a gente vai discutir bem hoje também. Então, ó, são muitos benefícios da prática esportiva na infância e adolescência. Isso é uma coisa que a gente sabe, que a gente conhece, que tem muitos estudos mostrando isso. Se a gente pegar o seguinte, ó, olha que legal, uma comparação. Se a gente pega no passado, há 20 anos atrás, em que as pessoas elas tinham acesso à alimentação é, hipercalóricas, alimentos hipercalóricos, o acesso era muito menor, o acesso era muito restrito a esses tipos de alimento, porque a gente não tinha, por exemplo, fast food, a gente não tinha comidas com baixo índice nutricional e grande índice calórico. A gente tinha poucos alimentos assim, né? E isso veio crescendo de uns 20 anos para cá, e isso começou a se baratear, começou a ficar mais barato, e o acesso a esse tipo de alimento começou a se tornar amplo dentro da nossa sociedade. Vamos falar da nossa sociedade assim, tentar trazer ainda mais para nossas grandes cidades, principalmente de São Paulo, né? Então a gente tem São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André, Osasco. Essas cidades, se vocês perceberem, elas foram crescendo, tanto na parte industrial como na parte econômica, e as pessoas, então, que vivem nessas cidades, elas começaram a ter mais acesso a um valor econômico, mais acesso a mais dinheiro, vamos dizer assim, e assim elas teve acesso a outros tipos de alimento, vamos dizer, fora do convencional. E aí, isso não estou falando de uma forma geral, né, que ainda a gente passa por uma situação complicada no país, principalmente agora na atual situação hoje, né, que muita gente ainda está sem acesso à alimentação básica, porque não está conseguindo trabalhar, tem que ficar no isolamento social, porque está bem complicado esse vírus, né, o coronavírus, o Covid-19. Só que assim, se a gente pensar que as pessoas estão tendo mais acesso a alimentos ricos em valores ricos no sentido de valores calóricos, né, hipercalóricos, as pessoas começaram aonde eu quero chegar com isso? É que jovens também começaram a ter esse acesso, adolescentes, crianças. Então, o índice de obesidade e sobrepeso infantil, então, entre adolescentes e crianças, veio crescendo muito. Junto com esse acesso, veio crescendo esse índice. E aí, o grande complicado disso tudo é que com isso, o sobrepeso e a obesidade, doenças acompanham paralelamente essa doença, a obesidade. Então, hipertensão, diabetes, problemas articulares, problemas gástricos. O que acontece com isso? Crianças cada vez mais estão com essas doenças que eram consideradas doenças de idosos, doenças voltadas para pessoas adultas. Então a gente vê cada vez mais crianças com esse tipo de patologia. E isso está muito relacionado a
a vida das pessoas, né? Então, a falta a ausência de prática esportiva, a ausência de bons hábitos, alimentos inadequados. Então, isso está diretamente ligado à vida rotineira nossa, da nossa sociedade. Então, isso é algo muito complexo. E aonde, por exemplo, eu quero chegar até com isso? Eu tenho um grupo que eu acompanho, que eu sou um dos fundadores ali do grupo, que a gente está fazendo um monte de projeto, a gente está fazendo um monte de coisa, e depois eu vou até mandar o link para vocês lá no WhatsApp. Eu mando o link para vocês do grupo, e a gente sempre abre umas discussões quanto a isso, né? Quanto a parte da educação física. E aí eu levantei uma discussão esses dias que era referente, que teve um estudo feito na China, que foi publicado esse ano, agora, devido ao coronavírus, né? Que mostrou que uma grande porcentagem do número de mortos dentro da China aconteceu devido a sobrepeso e obesidade. Porém, na China não tem um grande número de obesos e sobrepeso entre os chineses. É muito baixo isso. Só que isso se confirmou. Olha que interessante, né? Interessante entre muitas aspas, né? Porque são vidas que a gente está falando. Mas é uma relação que é interessante para a nossa área, né? Então, quando comparado com os Estados Unidos e na Europa, o número de pessoas que estão morrendo tem uma grande relação, assim, com fatores que já são mencionados na televisão, que são fatores grupos de risco, porém também pessoas obesas e pessoas com sobrepeso. E aí, no caso de pessoas obesas e sobrepeso, é bem abaixo de 50 anos, 60 anos, que é o grupo de risco que geralmente é mencionado. Então, a pessoa, se ela tem sobrepeso e obesidade, no caso, ela pode ter uma propensão ali a correr mais risco contra o seu organismo tentar combater o coronavírus. Então, ele corre mais risco ali de precisar de um respirador, mais risco que ele corre de vida, de morte ali, no caso, né? Então, ele corre muito mais, ele tem muito mais dificuldade de seu organismo combater o vírus. Então, assim, então o número de mortes que vem crescendo, quando fazem uma comparação, o número de pessoas obesas que contraem o coronavírus, 88% vem a falecer. Então, olha o risco que nossa geração está correndo, que são todos. Então, bem assim, é bem complexo, é uma discussão que deve ser levada em conta. A gente precisa, nós como profissionais, precisamos visualizar isso. A gente precisa, por exemplo, isso é atual, então a gente precisa olhar isso. E isso a gente tem que olhar nas nossas crianças, nossos adolescentes, que estão dentro da escola e precisam ser incentivados a boas práticas alimentares e uma boa prática de atividade física. E isso tem que ser bem associado. Isso tem que ser bem associado. Tá bom? Então, ó, Professor, pode falar. em relação à nossa população brasileira, no caso hoje, são 12 milhões de crianças obesas. Na sua opinião, o Estado, os municípios, deixa muito a desejar devido às escolas. Eu acho muito pobre assim a educação física, não devido aos profissionais, mas devido ao Estado, aos governantes. Eu acho que eles dão pouca ênfase a essa matéria. O que o senhor acha? Cara, eu vou puxar um gancho, e aí, assim, a gente vai falar de nível nacional. Então, assim, eu concordo, prefeituras, estados e órgão federal, né? Então, a União. As aulas de educação física, a gente tem regulamentado no MEC, através da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que reconheceu, por exemplo, a educação física como uma das disciplinas, assim como artes, também reconheceu como uma disciplina regular nas escolas de ensino fundamental, principalmente
e aí que vem um ponto, né? Principalmente Fundamental 2 e ensino médio. Mas não não é tão Fundamental 1 também, dependendo da série, né? Porém, não é tão obrigatório no ensino infantil. Não é obrigatório a educação física. E outro ponto é que eles falam que tem que ter aula de educação física lá na LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tem que ter a educação física, aula de educação física, porém, tem que ter aula de educação física 2 a 3 vezes por semana. Então, se a gente pega assim, 2 a 3 vezes por semana, a criança fica 45 minutos, 40 minutos, 50 minutos em aula. Então, entre 45 a 50 minutos em aula. 3 dias da semana. Pega os horários dessa criança. Pega o que ela faz diariamente. Será que 45 minutos... não dá nem 45 minutos. Vamos lá. Vamos contar nos 3 dias. Vai dar 120 minutos, é isso? 120 minutos de atividade física semanal. Será que é suficiente? Sendo que, olha que interessante, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a gente precisa praticar atividade física de forma moderada, de intensidade moderada, né? Não muito baixa, senão não tem um gasto calórico, não tem uma ativação do seu organismo de forma eficiente. Então, de forma moderada, até de forma um pouquinho mais elevada, né? Que você tenha a prática de atividade física pelo menos 30 minutos por dia, pelo menos 7 dias da semana. Se caso você não conseguir fazer 7 dias da semana, que você faça em menos dias da semana, porém, com que esses minutos aumente dentro dessa carga horária. Então, por exemplo, se você vai fazer 5 dias da semana, 45 minutos, 50 minutos de atividade física. Aí vai dar mais ou menos 5 dias da semana, vai dar um bom tempo de prática de atividade física, que já é interessante. Só que olha o ponto. Então, eu tinha apontado 2 coisas para vocês, apontei da OMS. Só que acontece, 3 aulas de educação física não vai chegar nesse valor que a OMS recomenda. Outro ponto, por mais que a gente faça isso, beleza, vai chegar, a gente vai ter mais aulas de educação física. Só que a gente tem que contabilizar quanto tempo aquela criança está em atividade física dentro das aulas. Então, por exemplo, você chama a criança para a sala, da sala para a quadra. A criança vem para a quadra. Aí põe a criança para sentar, vai explicar a atividade. Aí explicou a atividade, ainda você vai ter que depois levantar, faz a atividade, volta, sai todo mundo. Então fica muito tempo parado também. Então fica pouco tempo em movimento. Então, eu acredito, e aí eu entro que existe uma ineficiência de discussões da importância da prática de atividade física na saúde de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Isso existe. O país, olha que, assim, voltando à atualidade, nós estamos vivendo aqui do Covid-19. É provado que pessoas que têm maior resistência do seu organismo, têm o sistema imunológico mais eficiente graças à prática de atividade física regular, ele consegue combater melhor várias doenças, inclusive o Covid-19, né, esse vírus. Tem um combate melhor, seu organismo consegue se prevenir de forma mais eficiente e eficaz. Porém, não é visto dessa forma a prática de atividade física. As pessoas, tem muita gente que está falando de voltar às academias com mais o objetivo estético do que o objetivo preocupação com a saúde. Só que aí fala, mas vamos voltar às academias. Será que todo mundo vai querer voltar com essa eficiência? Então, assim, a educação física, ela não é tratada como... E não vou nem dizer a educação física, vou dizer a prática esportiva, a prática de atividade física, a prática de exercícios físicos, ela não é vista como uma profissão essencial. Ela não é vista como algo essencial na vida da sociedade. É essencial que a pessoa compre no fast food, continue comprando por aplicativo, porque aí vem a comida calórica, hipercalórica, maravilhosa, a pessoa vai comer na casa dela e ela vai continuar sobrepeso ou vai aumentar esse peso durante a quarentena, com o risco de aumentar as chances
de menor eficiência do seu organismo. Ele vai diminuir a eficiência do seu organismo, porque ele está aumentando o peso. Então, olha o contraste. E a prática de atividade física é deixada de lado. Então, assim, deveria ser, sim, nossa prática de atividade física, ela deve começar no berço. Existe isso, a prática de atividade física, ela é negligenciada dentro das escolas, e isso vai se repercutir na vida da pessoa. Então, a lei fala, por exemplo, que a prática de atividade física ela deve ser ofertada a todos. Todo mundo tem direito. A OMS fala isso, a Lei de Diretrizes e Bases fala isso dentro da educação, a lei no nacional, né, no nosso, fala que o lazer, a atividade física, ela é direito do cidadão, mas não é praticado, não é feito. Então, assim, acredito sim que existe uma ineficiência de discussões para melhorar, mudar a visão dentro da educação física, dentro das escolas. É sábio que com a prática de atividade física melhora nas outras disciplinas, nas outras aprendizagens, porque quando a pessoa tem um aumento das ações biomecânicas do seu organismo, ela tem melhores funções de sinestesia, de movimentos, isso facilita ela a um raciocínio lógico, isso modifica o raciocínio dela. Então, ela tem uma ação de pensamento, de organização das ideias de forma mais eficiente e ela tem uma memorização das informações de forma mais eficiente. Com a prática de atividade física, a gente sabe que proporciona isso. Então, é negligenciado por quê? E aí fica aberta a pergunta até para grandes discussões que a gente tem que ter dentro da nossa sociedade. Beleza? Então vamos continuar aí. O desenvolvimento social e emocional da criança precisa ser considerado quando ela for exportar uma intervenção esportiva. Então, a gente sempre vai ter que considerar isso, né? O desenvolvimento social e emocional. E quando a gente fala de desenvolvimento, por exemplo, social, é a sociedade que ela está inserida, o acesso às informações que ela tem, o acesso a materiais que ela tem. Pô, eu vou dar uma aula de natação se eu não tenho piscina na escola, sendo que essa criança ela não vai utilizar dos movimentos da natação. Pô, e é importantíssimo a natação para essa criança. Olha o contraste que você tem. Então, o desenvolvimento social também interfere e a gente tem que pensar nisso dentro das nossas aulas. Na parte emocional, o comportamental vai muito da psique, vai muito dos pensamentos, das emoções, e também são coisas que a gente tem que relacionar. A gente tem que trazer muitas vezes isso. Vamos lá. E aí eu faço uma pergunta, né? Qual que é a idade mais adequada para a iniciação esportiva? Quando vocês pensam assim, numa idade, vocês pensam assim, pô, eu acho que essa faixa etária é a melhor para você começar a iniciação esportiva. A iniciação de esportes mesmo. Qual que seria a faixa etária? O que vocês pensam com vocês, assim? Existe essa faixa etária ideal para começar o esporte? Vocês acham que existe? Professor, eu acho que ali na faixa depois dos 6, 7 anos que passa, chegam movimentos fundamentais, né? A partir de depois dessa faixa, eu acho que seria o ideal. Qual faixa etária você falou exatamente? A partir dos 7 anos. Final dos movimentos fundamentais. Legal, acho que é uma faixa etária boa também. Eu acho que é uma faixa etária muito boa. E é engraçado realmente que na literatura fala que exatamente assim, depois dos 6 anos, então a partir dos 7 anos, né, é o ideal que você tenha essa iniciação esportiva. É bem legal.
E essa faixa etária, eu acredito que sim, é uma faixa etária muito boa para você trabalhar, só que ela tem uma coisa, e aí a gente tem que pensar, né? Olha que interessante. Ó, entende-se que o período entre 12 a 14 anos é o mais indicado para a iniciação da prática de uma modalidade específica. Mas calma aí. Se o ideal, se a literatura fala que o ideal seria a partir dos 7 anos, por exemplo, por que dos 12 aos 14? E aí a gente tem uma questão que é o quê? A partir dos 7, você dá informações que agregam melhoria à prática esportiva. Vamos dizer como? Por exemplo, se você sabe o futebol, vamos pegar o futebol. Você tem no futebol chute, cabeceio, né? Cabecear a bola. Você tem a ação do futebol de recepção de uma bola. Você tem a ação do futebol de correr, da finta, de você pegar e trazer a bola de formas para você desvencilhar do seu adversário. Você tem no futebol o manejo de corpo, que a gente fala que é a utilização do nosso corpo dentro do espaço ali, da melhor forma de utilizar nosso corpo dentro do espaço. A gente sabe mais ou menos esses fundamentos dentro do futebol. Não falando do goleiro, tá? Mas falando do... Porque o goleiro tem fundamentos específicos do goleiro. Mas assim, eu sei de tudo isso dentro do futebol. A partir dos 7 anos eu já posso trabalhar com tudo isso? Não é o ideal. Porque senão você cria uma limitação esportiva naquela criança, naquele adolescente, né, depois. Porque ele só vai saber jogar aquilo. Ele só vai ter habilidades para aquilo. A partir dos 7, a gente pega isso que a gente sabe do futebol, que é o que ela gosta, que é o que ela quer praticar, só que a gente passa isso de forma variada. A gente vai passar manejo de corpo, a gente vai passar grandes habilidades com os pés e com as mãos. Por quê? Ela não usa no futebol as mãos, mas se ela for um goleiro, e se ela desenvolver tão bem isso, que ela não pode se restringir ao futebol, ela pode se trabalhar com outras modalidades esportivas. Então, a gente pensa o quê? A partir dos 7, a gente tem a iniciação esportiva, só que a iniciação esportiva de uma forma geral. E aí, a partir dos 12, 14 anos, né, a gente entra em modalidades específicas. Por isso que tem essa aqui, ó, a modalidades específicas no final. Que aí essas modalidades específicas, a gente está falando o quê? Por exemplo, de modalidades totalmente que ele vai fazer os movimentos daquele esporte. Futebol, handebol, vôlei. Então ele vai praticar aquilo de forma bem específica. E aí ele vai ter a aprendizagem de outras coisas? Sim. De uma forma ampla? Sim. Só que menor taxas, igual ele tinha, por exemplo, aos 7 anos, aos 10 anos. Então, por isso que, assim, a melhor faixa etária, sim, é dos 7 anos, que é essa iniciação esportiva. Só que a gente tem que entender que na iniciação esportiva, a partir dos 7 anos, a gente trabalha de forma geral, de forma global. E aí, quando a gente vai trabalhar a partir dos 12 anos, de forma mais específica, é aquele esporte, aquela modalidade que a gente vai trabalhar de forma específica, tá bom? Então, aí acho que explica bem. Ó. Antes dos 12 anos, então, ó, defende-se que não há o desenvolvimento suficiente para a participação de períodos de treinamento e competições formais. E aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode pensar nos períodos de treinamento de forma excessiva, de forma elevada, porque assim, a iniciação esportiva, a gente entende que o esporte, ele tem competição. Ele tem, por exemplo, no futebol, você vai jogar com o adversário e ali vai existir um embate ali para ver quem é o melhor no jogo de futebol. E vocês talvez expor isso na criança, que é uma coisa que a gente já falou em aulas anteriores. Isso pode não ser tão benéfico assim. A gente pode expor isso de forma leve, de forma moderada, mas sem trazer uma complicação no sentido de grande elevação na competitividade. Então a gente pensa o quê? Que a gente vai trazer isso de forma lúdica, de forma harmoniosa. Então, muitas vezes, aquelas competições que todo mundo vence. Só o fato de participar de criança ganhar uma medalha, todo mundo com a mesma medalha, com a mesma cor da medalha, entenderam? Então, aí fica de forma mais harmoniosa, de forma mais ampla aquilo. E aí de forma se torna bem bacana. Então, ó, a gente pensa na competição formal, né?
que aí já a partir dos 12 anos, uma competição formal. Então, o esporte ele não tem regras tão flexíveis que nem tinha, por exemplo, aos 7 anos. A gente pensa em regras mais flexíveis. Já nos 12, 14 anos, as regras são as regras do esporte, da modalidade específica que ele está treinando. Então, as regras já existem, tem uma arbitragem, tem consequências dos seus atos. Se ele chutou a bola para fora, a bola não está com ele, não tem regras flexíveis. Se ele fez falta, ele vai ser punido. Então, são regras já do esporte específico, tá? Então, os cuidados com a exposição da criança ao formato adotado em competições de alto rendimento, atrelados geralmente a modalidades formais. Então, aí que é os cuidados. A gente tem que ter esses cuidados com a criança. Então, aí por isso que é bom separar, né? Criança e adolescente, porque a gente fala que a adolescência começa ali a partir dos 12 anos, né? Então, 11, 12 anos já inicia a adolescência. E aí a gente faz essa separação entre crianças e adolescentes, por quê? Na fase da adolescência já existe uma maturação, então até está aqui no slide anterior, aqui, ó, de maturação e crescimento, então já existe essa influência, então isso já pode permitir a aceitação de regras, de coisas mais rígidas, diferente de uma criança, que aí ficaria muito confuso para a criança você tratar das regras de forma rígida, de forma específica do esporte, e a gente trata de forma mais flexível, para não trazer até traumas à prática esportiva, até depois até a desistência da prática esportiva. E aí não é o nosso objetivo dentro, como profissionais da educação física, é que as pessoas desistam de praticar esportes, né? É o contrário, a gente quer a prática de esportes. Eita. Nossa, foi pro último slide. Foi pro último slide. Deixa eu voltar aqui. Acho que foi que eu apertei o botão. Aqui que voltou. Deixa eu... Calma, aí, voltou. Ô, professor, só tira uma dúvida. Fica à vontade. E enquanto esses campeonatos que tem para parte mirim, essas coisas de 8, 9 anos, como tem que ser tratado nesse caso? No esporte mirim, você diz Porque assim, você por vê que exemplo, tem campeonato de futebol que as crianças com 8 anos já começam a disputar torneio, essas coisas. Nesses casos, então, como teria que ser tratado? eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Assim que eu me formei, isso foi em 2010. Foi exatamente quando eu me formei. Eu fui chamado para... Foi um festival só, né? Não era um festival, era quase um festival, né, de futebol, que aí o pessoal chama de festival, que é aqueles campeonatos únicos de futebol mesmo, né? Futebol de campo. E aí seriam... Eu vou tentar lembrar, eu não vou conseguir lembrar talvez a faixa etária, mas eu lembro que eram 4 categorias. Se eu não me engano, era de 7 a 9, era de 10 a 12, de 13 a 16 e de 16... Não, isso. 13 a 15 e de 16 a 17. Era assim. Então eram essas faixas etárias, essas 4 categorias. Aí tem no futebol aquela coisa que chama assim, a dente de leite, mirim, pré-mirim, adolescente. Eu não sei esses nomes certos. Mas o primeiro, vamos dizer o primeiro, que era de 6 a 9, né? 6 a 9, mais ou menos. Era 6 a 9, não, deve ser 7 a 9. 7 a 9, que era sempre 2 faixas. O que acontece? Tranquilo. As crianças, tranquilo. E era aquela coisa que você dava risada, as crianças andando para um lado, todo mundo, tipo, a bola ia para um lado, todas as crianças em cima da bola. A bola ia para outro lado, aí todas as crianças em cima da bola. E era engraçado. Só que, tipo assim, era bem divertido. Assim, as crianças, elas estavam se divertindo. E os árbitros eles eram bem flexíveis quanto a isso. E ali teria um vencedor, no caso. Só que foi legal que eu vi a atitude dos técnicos, eu ficava observando a atitude dos técnicos, e eles eram muito tranquilos, eles não estavam preocupados com quem ia ganhar, quem ia vencer.
Eles estavam querendo que as crianças se divertissem mesmo. E os pais, principalmente os pais, eles estavam com essa emoção. Pai e mãe ali, tranquilo, era bem legal. Quando foi para outra faixa etária, a mesma coisa, gente, a mesma coisa. Era de 10 a 11 anos, foi a mesma coisa. Foi bem tranquilo, as crianças se divertindo ali também, e já eram mais adolescentes. Então você vê que o jogo fluía um pouco mais. Já era bem mais tranquilo. Agora, quando foi para a faixa etária era 13 a 15 e depois 16 a 17, quando foi para 13 a 15, era um jogo mais... você percebia que era um jogo de futebol um pouco mais colocado, você sabia que as crianças já sabiam se posicionar, elas se posicionavam em campo, elas já ficavam mais espalhadinhas, bonitinhas, quando a bola ia, só ia aqueles alunos certos na bola, então era bem tranquilo. Só que os pais, eles já tinham outra visão. O técnico, ele ficava discutindo com os alunos em campo. No finalzinho do jogo, os pais brigaram fora do campo. Porque assim, tinha arquibancada, começou os pais, um discutir com o outro. E os pais saíram na porrada. Gente, os pais saíram na porrada. Com os filhos ali, adolescentes, assistindo. E quando foi depois na outra faixa etária, ficou aquela discussão, os pais lá fora também discutindo, você via palavrões dos pais, e dentro de campo, as crianças, as adolescentes, no caso, eles respeitando totalmente os seus técnicos e respeitando muito bem, no caso, eles chamam os professores, que são os árbitros, né? Eles chamam os árbitros de professor, e eu acho que isso é legal. E respeitando os árbitros de forma bem coerente, bem tranquila. E eu achei isso fantástico. Só que os pais discutindo. E aí, onde eu queria chegar com esse ponto? Por que eu dei esse exemplo? Se você pega as primeiras faixas etárias, você vai perceber uma grande diferença na prática esportiva. O ruim é que se ela só praticar esporte, que nem acontece, por exemplo, com o Brasil, é muito incentivado a prática esportiva, o futebol. E isso na infância, primeira infância, em várias idades ali, e depois adolescência. Só que o que acontece? Ela vai ficar sempre limitada ao futebol. Ela não vai conseguir aprender outra coisa, ela não vai conseguir desenvolver seu corpo de outras formas. Então ela vai ficar limitada ao futebol e muitas vezes limitada a algumas ações do futebol. E é onde ela não vai conseguir se destacar muitas vezes dentro do futebol. Então por isso que é importante às vezes ela fazer várias práticas esportivas. Então assim, o que eu quero dizer, por exemplo, se você pega essas primeiras faixas etárias nesse campeonato que eu dei exemplo, como os técnicos estavam tão tranquilos, talvez esses são os técnicos que estavam trabalhando seus alunos de forma ampla, não preocupado em só saber o futebol, mas preocupado com fazer a habilidade dos seus corpos, se movimentar. Aí era positivo. Quando você via outras faixas etárias, os técnicos rígidos com seus alunos, os pais brigando, você vê o quê? A competitividade. E aquilo faz mal para os adolescentes também, porque esses adolescentes eles vão crescer sem respeito, sem educação, e vão crescer sem isso, e muitas vezes não é por culpa da prática de atividade física, por culpa dos pais que são competitivos e não aprenderam isso. Então, olha o contraste. Os pais não estavam trabalhando de forma positiva com seus filhos, xingando, falando palavrão, brigando entre eles. E os filhos, teve hora que parou o jogo e os filhos ficaram assistindo a briga. Então, olha que bizarro, gente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa competitividade. Dá para a gente trabalhar esportes com pequenas faixas, mas a gente tem que entender que não é um esporte rígido, é um esporte flexível, que a gente vai flexibilizar as regras, que a gente vai flexibilizar as ações, a fala, que a gente não vai preocupar com a competitividade em vencer, mas se preocupar com a prática esportiva, com a motivação à prática esportiva, tá bom? Se vocês tiverem pergunta aí, pode ir fazendo, tá, gente? A gente vai dando sequência aí, ó. Então, ó, no entanto, antes dos 12 anos, é viável e recomendável proporcionar situações de competições entre as crianças, desde que respeite a participação mútua e o grau de desenvolvimento dos participantes.
Então, a questão aqui, sabe aquela velha frase assim, o importante é a participação? E a participação não só minha, mas do meu adversário, a participação de todos. Então, a nossa foco com faixa etárias infantis, né, então abaixo de 12 anos, é realmente a participação de todos, o grau de desenvolvimento mecânico, motor, o grau de desenvolvimento intelectual, psicológico, comportamental. Então, é isso que a gente vai focar dentro das funções do esporte. O esporte tem esses objetivos, não objetivos competitivos. Então, desenvolver habilidades e capacidades físicas é muito importante. Não esqueçam, tem um vídeo lá do Capacidades Físicas, junto com a aula de vocês lá, tá bem bacana, para vocês entenderem o que são capacidades físicas. É muito importante. Habilidades, depois futuramente eu vou fazer um vídeo ali e vou deixar à disposição, se vocês quiserem depois assistir, para vocês entenderem melhor sobre habilidades e capacidades físicas, eu vou deixar depois à disposição lá. Então a gente pensa o seguinte: o importante da prática de atividade física, né? A importância do lazer, de fazer o esporte de forma prazerosa, divertida, e pensando em desenvolver essas capacidades físicas e habilidades motoras, né? De forma plena, uma corrida, por exemplo, agilidade com mudança de direção, resistência cardiovascular, que o pega-pega, por exemplo, proporciona. E aí, olha essas capacidades físicas que eu falei agora: velocidade, agilidade, resistência cardiovascular, potência, por exemplo, também, potência por causa dessa corrida, velocidade mais velocidade versus vezes, né? A força muscular de contração, então mais a força muscular de contração. Olha que interessante, que ele vai usar no futebol. Um pega-pega que você está desenvolvendo essas capacidades físicas, que ele vai utilizar no futebol. O pega-pega, que ele vai desenvolver capacidades físicas, que ele vai usar, por exemplo, no badminton. Pô, professor, mas no badminton ele não vai correr, mas ele não vai mudar de direção? Ele não vai ir para um lado, ter que parar, mudar, ir para o outro lado, parar, mudar, para poder pegar a bolinha, o volante ali, fazer um movimento amplo, força muscular. Você está desenvolvendo capacidades físicas para aquele esporte, porém com outro trabalho, através de um pega-pega, de brincadeiras que vão ser prazerosas, vão trazer lazer, diversão, e vão trazer o quê? O treinamento das capacidades físicas. Olha que interessante. Então a gente tem que pensar nas adaptações da nossa aula. E a gente fala então da iniciação esportiva de forma universal, né? Então a busca a iniciação esportiva de forma universal, depois vai ter um termo aqui explicando, a gente busca a prática esportiva por todos, né? Então a gente busca jogar para aprender e aprender jogando. Então esse é o nosso foco, né? Jogar, ele vai jogar para poder aprender coisas novas e ele vai aprender jogando. Então, jogando é o que ele vai aprender mais. Então a gente tem essas duas frasezinhas assim, que elas se complementam, elas são únicas ali. E a iniciação esportiva universal é uma proposta de ensino do esporte que pode ser iniciada a partir dos 6 anos de idade. Então, você inicia a prática esportiva, só que de uma forma ampla, sem a forma restrita de uma modalidade esportiva. Então, ao invés de ensinar somente uma modalidade esportiva, a gente vai tentar ensinar de uma forma ampla várias atividades esportivas. Olha que interessante, mesmo que essa criança for para uma escolinha de futebol. Professor, mas ela foi para uma escolinha de futebol, como você vai desenvolver outros esportes? Você vai desenvolver pega-pega, você vai desenvolver brincadeiras que vão desenvolver a melhoria da capacidade física para vários esportes, inclusive para o futebol, entenderam? Então, assim, mesmo dentro de um lugar com um objetivo mais específico, a gente vai pensar de forma ampla para as faixas etárias a partir dos 6 anos, tá bom? Então, assim, a ideia é fazer a busca de um resgate à cultura do jogo em diversos âmbitos comuns da vida da criança, como a praia, a rua, os espaços da escola. Então, assim, pensa aquela coisa assim, ó, eu não sei, eu acho que já aconteceu isso muito com vocês. Quando vocês eram criança, que vocês faziam uma brincadeira, um jogo na escola, e aí vocês queriam fazer com seus amigos na rua,
quando você chegava da escola, né, chegava em casa, fala assim, pô, aprendi uma brincadeira nova na escola, pô, vamos fazer? E aí você incentivava para os seus amigos também fazerem aquela brincadeira com você. Então, a ideia seria essa universalização, essa participação de todos de forma plena. Olha que legal. Então, ó, não é apenas a reprodução dessas atividades na iniciação esportiva, mas sim um ponto de partida para o ensino dos quesitos necessários à aprendizagem. Então, a gente tem que pensar sempre nessa aprendizagem como nosso foco principal, aprender jogando. Busca-se reconhecer a característica imprescindível do jogo, imprevisível, na verdade, do jogo, porque o jogo ele tem essas características assim, que não adianta você se programar achando que vai acontecer tal coisa, porque pode acontecer, mas de formas totalmente diferentes, diversificadas. Então, o jogo tem essas características imprevisíveis e como um ponto que pode ser utilizado para aprendizagem de tomada de decisão. E, no caso aqui eu não deixei marcado, mas a resolução de problemas. Então, através dessas mudanças constantes que a gente tem dentro do jogo, de situações dentro do jogo, a gente consegue treinar isso, a gente consegue trabalhar isso e trazer o ensino dessas tomadas de decisão que a criança precisa ter, que o adolescente precisa ter. Senão a gente começa a ter pessoas na sociedade que elas não sabem tomar decisões, que elas são apenas, como eu posso dizer, restritas àquelas mesmas situações, aquelas condições de aceitar tudo que tem na sociedade, de que só consegue resolver as coisas se o pai e a mãe estiver do lado. Então ela não tem decisões, ela não toma suas próprias decisões e ela totalmente inerente ao seu ambiente que ela vive. Então é bem complexo isso. Então o esporte pode proporcionar isso. E aí é o nosso foco de trabalhar bem o esporte para proporcionar essa aprendizagem. E aí criar conhecimento e linhas de raciocínio para resolução de problemas incidentais, aqueles que aparecem sem a previsibilidade. Então, volto a dizer, né, os casos imprevisíveis que existem do esporte. Então, é criar conhecimento e linhas de raciocínio para esses imprevistos, para essas ações incidentais. Tá bom? Deixa eu... que não aparece para vocês. Aqui tem um negócio que às vezes fica me atrapalhando aqui a visão. Então, ó, vale fazer essa reflexão porque muitos profissionais, sem a leitura profunda do método, caem na rotina de que os jogos oferecerão por si só a aprendizagem. E assim, muitas vezes, se propõe uma atividade sem sentido e sem aprendizagem. Então, assim, ó, se a gente pega essa frasezinha, os jogos oferecerão por si só a aprendizagem, é errada, porque se a gente não dá situações de jogo, se a gente não coloca situações ali dentro do jogo de reflexão, de aprendizagem, a criança não vai aprender. Ela acha que é só uma situação que aconteceu. Então, sabe aquela coisa de você fazer, depois de cada jogo, você fazer um feedback? A gente vê muito isso em filme, que os atletas perderam, aí todo mundo foi pro vestiário, o técnico chega no vestiário, todo mundo tá lá chateado, triste, aí o técnico chega no vestiário e começa a conversar com os atletas. Então, a ideia seria essa, por exemplo, essa reflexão, né? Não estou falando que isso tem que sempre acontecer, mas essa reflexão é a aprendizagem através das situações que aconteceram dentro do esporte. Então, não adianta eles jogarem, terminou o jogo, ou ganharam ou perderam, foram para casa. Não. Ganharam, vamos conversar. Perderam, vamos conversar. Para a gente trazer o que aconteceu e aquilo se tornar uma essência aprendida dentro do que foi praticado. Inverte-se a noção, então, do senso comum, que a ideia seria essa, né? Inverter-se a noção do senso comum, que inicia a aprendizagem pela técnica, e busca-se nessa proposta enfatizar o processo de aprendizagem pela tática. Então, olha que contraste interessante. Ó. Então, assim, aqui ele fala assim, que a gente foge daquela iniciativa de começar pela técnica,
que é os movimentos básicos do esporte, e a gente pensa em enfatizar o processo de aprendizagem pela tática. Então, assim, ó, se a gente pega um esporte, que nem eu dei exemplo para vocês do futebol, aqueles exemplos que eu falei para vocês, cabeceio, chute, chute ao gol, finta, são fundamentos técnicos. Então, são movimentos básicos dentro daquele esporte, que são movimentos que são comuns dentro daquele esporte, no caso, o futebol. Só que a gente não vai focar nisso, porque lembra que eu falei para vocês? A gente não foca no esporte de forma pura. A gente não pode pensar no esporte como forma pura, porque não pode aprender só isso. Então, a gente pensa em dar ênfase à aprendizagem tática, de como se posicionar no jogo, como agir quando você pega a bola, como você tem que tocar a bola para o seu amigo. Então, assim, você pega mais situações que você vai utilizar mais raciocínio lógico, você vai utilizar mais o quê? Habilidades que vão vencer certos problemas, então assim, vão raciocinar contra alguns problemas e vão tomar algumas decisões contra esses problemas. Então, a ideia é mais voltada para a aprendizagem da tática e não da técnica, tá bom? E aí a gente pensa muito nos jogos de inteligência e criatividade tática. E aí esses jogos a gente utiliza muito como base para a gente trabalhar os esportes que a gente está trabalhando com aquelas crianças. Portanto, a sequência geral pode ser assim, né? Então a gente pensa, ó, processo de aprendizagem dos conteúdos táticos compreende a aprendizagem das capacidades táticas básicas, estruturas funcionais gerais e estruturas funcionais direcionadas. A gente pensa nessas etapas, nessas 3 etapas, quando a gente está falando de processo de aprendizagem de conteúdos táticos. A gente pensa na complementação com os processos de aprendizagem motora, e aí a gente começa a treinar coordenação de forma geral, um treinamento da coordenação de forma geral, e a gente pensa em habilidades técnicas. E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho algumas técnicas. Por exemplo, que eu falei para vocês, como eu vou tocar a bola para o meu amigo? Ele tem que saber tocar a bola, ele tem que saber chutar uma bola para poder fazer o toque para o amigo. Então, aí você começa a trabalhar as habilidades técnicas. Porém, elas não são determinantes. Então, você faz esses trabalhos para que o esporte ocorra, porém, não são determinantes para que ele aconteça, né? Outras coisas também têm que acontecer para que seja positivo. E a gente pensa no treinamento então, técnico-tático. Então, a gente primeiro fez esse trabalho, o A gente fez o trabalho B depois, quando o A já está bem elaborado, a gente faz o trabalho B, e aí a gente faz o trabalho C, que é o quê? Treinamento técnico-tático, que você usa dos treinamentos técnicos com os treinamentos táticos. E aí você faz um treinamento integrado. Então, um treinamento que você vai integrar os dois trabalhos, o trabalho técnico e o trabalho tático, em pequenas combinações. E aí você já tem uma elevação do tempo de trabalho com aquelas crianças, com aqueles jovens ali, com aquelas faixas etárias ali. E aí você consegue fazer isso de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem plena. E a gente continua nessa iniciação esportiva, então a gente vai falar o céu. Cada base esportiva enfatiza esses aspectos apresentados, mas isso não significa que eles estejam separados. Então, o que eu falei para vocês aqui? Ó, a gente trabalha esses daqui, porém, quando a gente está trabalhando esse, a gente não esquece isso que foi trabalhado. A gente faz um trabalho em conjunto. E até quando a gente chega no C, por exemplo, a gente faz um trabalho em conjunto com os 3, melhorando cada coisinha. Então, por isso que a gente fala que é um trabalho que a gente não pensa neles de forma separada, mas pensa neles de forma unida. Muitas vezes eu vou trabalhar mais um pouquinho o C no começo, para depois eu trabalhar o B e depois eu trabalhar o A. Então, assim, a gente pensa que existem esses padrões, a gente ensina de forma didática, mas a gente sabe que isso está interligado, está em forma casada ali. Então, na situação do jogo, ocorre a interação de todos esses fatores, algo que predispõe à imprevisibilidade e à solução de problemas. Então, como você tem tudo isso acontecendo dentro do jogo, é onde que nós, né, como profissionais, a gente tem que entender dessas imprevisibilidades que acontecem dentro do jogo, e por isso que a gente faz esse trabalho de forma plena, de forma conjunta em todas as situações. Não de forma assim, só trabalho isso aqui, depois eu vou trabalhar isso,
de forma robotizada. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer o A, depois eu tenho que fazer o B, depois eu tenho que fazer o C. Dentro do A eu preciso fazer o 2 e o 3. Aí depois eu vou para o B. Eu tenho que fazer 1 e 2. Não. Eu vou fazer isso de forma casada, de forma conjunta. Eu vejo a necessidade que meus alunos têm e eu vou trabalhando os dois de forma plena. Tá bom? Calma. Todo método de ensino apresenta uma sequência de ações, porém uma estrutura que pode ser modificada sem perder sua essência. Então a gente fala que ela existe essa sequência de ações, que nem eu fui falando para vocês aí, porém a gente pode ir quebrando essas sequências, porque a gente pode modificar, porque ela não é rígida, ela tem que ser flexível. E esse é o ponto que nós, como profissionais de educação física, a gente tem que ter. O nosso ensino, nós como professores, a gente nunca tem que entender que as coisas são rígidas, que tem que ser desse jeito e ponto final. Não tem espaço para modificações, não. Muito pelo contrário, existe espaço sim para as modificações e elas são necessárias, porque a gente vê como a gente vai vendo os feedbacks e as respostas que os alunos estão dando. E aí a gente vê se está acontecendo os objetivos de forma concreta ou não. Se não está acontecendo, eu tenho que criar mudanças, eu tenho que mudar isso. Então é necessário essas mudanças sim. Então a gente tem lá os jogos de inteligência, criatividade e tática, que são o quê? A gente objetiva o que com esses jogos? Apresentar aos educandos jogos que tenham muita dinâmica, grande variabilidade de situações, então situações táticas, né? Essas variações, alternância constante de processos cognitivos de atenção, percepção, decisão e constituindo assim o conhecimento tático do jogo, tá? Então, se eu pego 3 palavrinhas aqui, essa variação de situações, então situações, a gente tem que entender que é muito importante dos jogos de inteligência, e a percepção e tomada de decisão, tá bom? E aí a gente vai criar, a gente vai se fundar em cima disso. Então, o objetivo é desenvolver raciocínio, experiência e sorte e desenvolvimento. Esse sorte ali, não pensa que é sorte no sentido, vai acontecer conforme a vontade do autismo. Não é isso. É sorte no sentido assim, você tomou as decisões e mesmo que às vezes as decisões foram acontecer de forma equivocadas, porque na pressão, na situação você tomou decisões. E a sorte, a gente fala assim, que ele tomou a decisão certa, foi sorte, mas a gente vai discutir isso. Então esse desenvolvimento da sorte é nesse sentido. Aquilo que foi tomada a decisão, a gente vai discutir. Porque muitas vezes, a gente tem como metodologia, muitas vezes assim, a gente colocar situações para os alunos esperando o erro do aluno para que a gente tenha uma discussão. Só que se esse erro não acontece, então não vai ter discussão? Vai. Só que a gente vem com uma discussão de uma forma mais diferenciada. Então, por isso que a gente fala da sorte. Então, o desenvolvimento das capacidades táticas básicas. Então, eu vou falar um por um, né, desse A, B e C, eu vou falar um por um. Então, primeiro, o desenvolvimento das capacidades táticas básicas, a gente pensa o seguinte, na lógica do jogo. Então, jogos coletivos, você tem uma lógica do jogo, que é aquilo que cria a característica do jogo, tá? Então, eu vou explicar isso melhor, calma. É a dinâmica que pode ser observada como um padrão de sistema de jogo. Então, por exemplo, uma competição em que temos 2 equipes em oposição, então, uma enfrentando a outra, e temos uma bola que deve chegar até o outro ponto determinado do campo adversário. Então, por exemplo, assim, imagine aí a cabeça de vocês. Eu vou ajudar a imaginação de vocês. Vocês sabem que eu gosto de desenhar. Olha como que eu vou fazer um desenho da quadra. Imagina que a gente tem um espaço aqui. A gente dividiu no meio, olha que bonitinho que a gente dividiu. A gente tem nossos aluninhos aqui, esses pontinhos vermelhos espalhados. Beleza? E nós temos uma bola. Essa bola aqui, olha que bola grande. Era para ser uma bola bem pequenininha. E nós temos aqui um espaço.
Essa bola, ela tem que chegar até esse espaço. Só que ela tem que levar para esse espaço, esse time tem que levar para esse espaço, e esse time tem que levar a bola para esse espaço. Beleza? Então a gente determinou ali uma situação de jogo, uma situação de regras ali dentro desse jogo. Qual que é a ideia? Qual que é a lógica do jogo? Então, a lógica do jogo é controlar a bola o maior tempo possível, eu ter o controle da bola na minha posse. Por quê? Se meu adversário, por exemplo, eu sou do time A, o time A está aqui, e o time B está aqui. Se eu sou do time A e eu deixo o adversário pegar a bola, eu não tenho mais chances de perder um ponto. Por exemplo, eu tenho menos chances de marcar e tenho mais chances de sofrer uma diminuição do meu placar e deixar que o meu adversário vença o jogo. Então eu preciso ter o quê? Controle da bola. Esse controle da bola é a bola estando dominada comigo por maior tempo possível. Esse controle da bola é de uma forma que o adversário não consiga recuperar essa bola, então eu tenho que ter o controle dessa bola, e o controle dessa bola consiga se deslocar até o meu objetivo, que é colocar a bola nesse ponto específico da quadra do meu adversário. Então eu preciso levar a bola até lá. Levei a bola lá, marquei o ponto, reinicia o jogo. Então vamos de ponto em ponto até ver quem é o vencedor. Então, a lógica do jogo que vai ser trabalhada é essa. Essa é a lógica do jogo. Ficar com a bola o maior tempo possível no meu controle, passar essa bola com grande controle para eu não perder essa bola para o time adversário e levar essa bola até o campo adversário. Então, essa é a lógica do jogo. Você criou a lógica do jogo, beleza. Agora, como isso vai acontecer? Aí depende de vários fatores. De os alunos usarem de estratégias, os alunos usarem de dinâmicas, os alunos usarem de ferramentas para tentar fazer com que essa lógica aconteça a seu favor. E aí que a gente fala, né, dos trabalhos que são feitos. Então, por exemplo, uma brincadeira aí, batata quente, qual é a lógica do jogo? É não ficar com a bola. Então eu tenho que passar a bola rápido para o meu amigo, senão, se ela ficar comigo no final da música, eu vou estarei queimado, né? Então, assim, a lógica é essa. Não pega-pega. Qual que é a lógica do pega-pega? É que tem um pegador e tem um fugitivo, tem um corredor. E ele vai fugir do pegador. E a lógica é fugir do pegador. Essa é a lógica do jogo. Como você vai fazer isso? Como você vai usar seu corpo? Aí é sua. No caso dessa brincadeira, não sei se vocês já jogaram, eu não lembro o nome. Acho que é barra manteiga, se eu não me engano. Veio na cabeça agora. Que as crianças ficavam numa linha, né? Fica atrás de uma linha, e aí fica tudo com a mão estendida. Aí vem uma pessoa que vai bater na mão dela. Se ela bater na mão essa criança que teve sua mão tocada, ela tem que correr até tentar pegar a pessoa que bateu na mão antes de ela atravessar uma outra linha. E aí, se ela conseguiu atravessar, essa pessoa que teve a mão batida vira o pegador, né? Se ela pegar outra, ela é o vencedor. Então, esse é o objetivo. E aí, como ela vai fazer isso? E aí é o legal dessa brincadeira, por exemplo, barra manteiga. É porque tanto a pessoa que bate, ela tem que criar uma estratégia para bater na mão de alguém e correr. E a pessoa que teve a mão batida aqui, que vai correr atrás dessa pessoa, ela também tem que criar uma estratégia rápida. É uma estratégia imediata na situação. Senão, ela não vai conseguir pegar e ela vira o pegador. Então, olha que legal a dinâmica. É um jogo que tem uma dinâmica muito bacana. É um joguinho ali que tem uma dinâmica legal. Queimada. Básico. Tem tudo isso que eu dei o exemplo para vocês, por exemplo, né? A queimada, que a pessoa, quando você está em posse da bola, você pode queimar as pessoas. Só que se você perde a posse dessa bola, você vira alvo. Então, a lógica do jogo seria essa: eu tentar ficar com a posse da bola e tentar queimar o maior número de pessoas possíveis, sem ser queimado, né?
essa é a lógica da queimada. E aí a gente pensa o seguinte, então, ó, podemos nos apoiar nas características operacionais das modalidades coletivas para compreender melhor como analisar a lógica do jogo, sendo que estas divididas em dois grandes grupos de princípios, sendo uma para o ataque e outra para a defesa. Aqui no caso, aqui faltou sendo que estão, né? Estão divididos. Ah, tá certo. Eu pensei que era aqui então. Vamos lá. Então, ó, essas duas fases, essas duas divisões que tem esses princípios, então a gente pensa um princípio de ataque e um princípio de defesa. Então, uma parte ofensiva, né, que é quando a gente fala de ataque, então, princípio operacionais de ataque, conservação individual e coletiva da bola. No exemplo que eu dei para vocês, eu tenho que entender que essa bola tem que ficar na minha posse, de forma individual e dos meus amigos, companheiros. Então a gente tem que saber, às vezes, trabalhar essa bola numa queimada, de passar a bola pro companheiro para ficar enganando o time adversário até poder queimar o time adversário. Ou nessa situação de jogo que eu dei para vocês, né, que eles têm lá a determinação da quadra, tem os 2 pontos da bola, tem que chegar, e eu tenho que ficar passando a bola. Então eu tenho que conservar essa bola de forma individual comigo, e eu tenho que conservar de forma coletiva, passar para os amigos, proteger essa bola, né? E aí a gente pensa, por exemplo, vamos tentar trazer, fazer uma dificuldade. Dentro do vôlei, quando você recepciona a bola, o adversário atacou, você recepcionou a bola, você vai tocar a bola para os seus companheiros e muitas vezes vai se posicionar para receber essa bola e fazer um ataque. Então, é a ideia de você fazer o melhor passe, a conservação da bola de forma bem eficiente, para você não perder aquela chance de fazer um bom ataque. Porque se eu não fizer um bom ataque, o time adversário tem a facilidade de recuperar a bola e fazer um melhor ataque. Por exemplo, se a gente não recepciona bem a bola e o levantador não consegue levantar muito bem, eu não consigo fazer a cortada. É mais difícil o time adversário pegar a cortada. Aí eu vou ter que fazer só o toque da bola e mandar para o campo adversário? Não é interessante. Então, a progressão da equipe e da bola em direção ao alvo, né, adversário. Então, essa ideia de fazer progressão da equipe no exemplo. Então, assim, ó, pega esse exemplo do vôlei agora e você pega o exemplo que eu dei no slide anterior. No exemplo do slide anterior, essa progressão, como que vai ser essa progressão até o campo adversário? A gente vai proteger nosso amigo? Por exemplo, uma estratégia que poderia ser feita. Ele não tá, a regra não fala que eu não posso andar com a bola na mão. Ela fala que eu posso fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser com a bola, com a posse da bola, né? Então, se essa criança fica guardando a bola com ela e os demais amigos façam um círculo ao redor dessa criança, protegendo essa criança para não deixar ninguém encostar nela. Isso é uma forma de progressão e trabalho em equipe? Só que você vai dar essa dica? Não. Você deixa a criança achar as melhores formas. E aí, num feedback, você discute com ela. Pô, vocês poderiam ter feito dessa forma. Por que não fizeram? Entenderam? E aí, pensa no vôlei. Agora, no exemplo do vôlei de novo. Qual que é a progressão do ataque? Qual que é a progressão de fazer o alvo? O alvo é marcar o ponto no campo adversário. A bola tem que tocar o chão do campo adversário. Qual que é a progressão? É tocar essa bola para que o levantador faça um melhor levantamento e a outra pessoa vem e faça a cortada. Então, essa é a progressão do campo adversário. Se o adversário conseguir recepcionar a bola, a gente vai ver isso mais para frente, ali no exemplo da defesa, né? Então, e a ideia é finalizar a jogada. Finalizar a jogada, não preciso nem falar mais nada do vôlei, né? E a ideia de finalizar a jogada, no exemplo anterior, é que você pegar essa bola, então, chegar no campo adversário e colocar a bola no chão. Finalizei a jogada. E aí, então, o objetivo operacional de ataque, o objetivo das ações que serão feitas dentro do ataque. E os objetivos dentro da defesa? Por exemplo, no vôlei, né? Que eu falei para vocês, é fazer a cortada no final para fazer com que a bola toque no chão. Nos princípios operacionais então, da defesa, a gente pensa o quê? Recuperação e conquista da bola. A bola está com o adversário. A ação da defesa é melhor se posicionar, ter ações
em equipe e individuais, para que a gente consiga recuperar a bola. Por exemplo, marcar individual, cada pessoa fica marcando uma pessoa do time adversário, marcar setores, um grupo de pessoas vai ficar em determinada parte da quadra e outras pessoas vão ficar em outras partes da quadra. Então vai ficar espalhados na quadra. Se algum time adversário, alguém do time adversário, quando você estiver na defesa, invadir o seu setor de defesa, você fica marcando essa pessoa. Se ela saiu de lá, você continua no seu lugar. Então é uma forma de defesa setorizada que a gente fala, né? E aí uma forma dentro do vôlei de defesa, né, reconquista da bola, é fazer uma boa recepção. Eu recepcionar muito bem a bola do adversário quando ele fez uma cortada, quando ele fez uma ação, eu recepcionar essa bola para que eu não perca a chance de atacar. Então a primeira ação da defesa dentro do vôlei é recepcionar essa bola. E aí a gente impedir o avanço tanto da bola quanto do adversário no alvo. Então impedir o avanço da bola e do adversário dentro da minha quadra é esse tipo de defesa. Defesa individual, que eu não vou deixar a pessoa ficar se deslocando em qualquer espaço. Setorizada, que ela vai ficar defendendo o cantinho dela, se invadir o cantinho dela, ela vai ficar defendendo para não deixar a bola aproximar muito do campo. E aí outra forma de dentro do vôlei de impedir esse avanço do ataque adversário ou marcar ponto, né? É o bloqueio, posicionamento do bloqueio. Posicionamento dos atletas atrás do bloqueio. Porque se a bola passar pela primeira defesa, que é o bloqueio, os demais atletas que são atrás têm que estar bem posicionados para recepcionar essa bola. Então, essa é a ideia do trabalho em equipe. Enquanto 2 pessoas estão na defesa, as outras 4 pessoas dentro do time estão posicionadas estrategicamente para poder recepcionar a bola se a defesa não conseguir segurar no bloqueio, tá bom? E aí ele faz uma movimentação, então, saber se movimentar em campo, em quadra, para poder fazer uma recepção durante um ataque adversário. E no final, nesse processos operacionais da defesa, a gente pensa o quê? Na proteção do alvo, impedindo a finalização do adversário. Proteção do alvo, se a gente pensar assim no vôlei, de novo, bloqueio, posicionamento do bloqueio, posicionamento dos atletas na quadra, caso a bola passe pelo bloqueio, e aí posicionamento dos meus jogadores, se eu pensar naquele jogo que eu criei ali, se eu pensar na disposição dos jogadores, de criar mais jogadores ali ao redor do lugar onde a bola não pode chegar, ficar defendendo aquele lugar, criar um cordão de isolamento, de eles ficarem posicionados um ao lado do outro aqui, ó, não deixando ninguém se aproximar. Se a pessoa se aproximar, ele vai tentando segurar a pessoa. Olha que interessante. E no caso, por exemplo, eu coloquei do badminton aqui. No caso do badminton, qual que é o objetivo? É você fazer com que o volante, a petequinha aqui, né, a bolinha, ela caia no campo adversário. E aí você tem que, o seu objetivo de ataque é esse, você ter ações para fazer essa bola cair. E seu objetivo de defesa é como? O seu objetivo de defesa é não deixar a bola cair no seu campo. Simples assim. E aí você vai ter suas ações quanto a isso. Para isso não acontecer, né? Então a gente pensa nas capacidades táticas. A gente pensa em parâmetros, exemplos de tarefas táticas, acertar o alvo, por exemplo, ó, deve ser lançado, chutar, combater, disparar uma bola, transportar a bola para o objeto. Então, transportar a bola para esse objeto. Eu coloquei um objeto lá que, por exemplo, é uma cesta mesmo, um balde, que a bola tem que cair naquele balde. Objetivando transportar, jogar, fazer a bola chegar ao objetivo pré-definido. Criar superioridade numérica. Então, lembra que eu falei para vocês daquela ação de os jogadores um jogador pega a bola e os outros ao redor dele faz um cordão de isolamento para que eles tentem se aproximar. Criar superioridade numérica. Superioridade numérica na defesa, por exemplo. Se tem uma pessoa, se tem setorizado, você consegue criar setores grandes e aí você consegue colocar mais pessoas próximas do local que ele não pode ficar, o quê? Onde vai, ele não pode deixar ele marcar o gol.
Então eles ficam posicionados ao redor ali, criando um maior número de pessoas defendendo aquela região. E aí nos outros que você vai criar setorizado, ficam as pessoas posicionadas de forma, cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. O jogo coletivo, ó, é importante receber a bola do colega e passar a bola para ele. Então o jogo coletivo, tanto no ataque como na defesa, é o trabalho em equipe, né? Eu saber conversar com a minha equipe, ó, estão invadindo o seu setor, ó, tem alguém atacando atrás de você, fica esperto. Então, assim, é conversa entre a equipe, é o jogo coletivo. Conhecer o espaço, então, conhecer onde eu estou trabalhando, saber as minhas ações, uma defesa setorizada, lembra que eu falei para vocês? Ele conhecer o espaço que ele está defendendo. Eu conhecer o espaço onde eu tenho que defender lá para não deixar a pessoa marcar um ponto, um gol. Eu conhecer a forma de atacar, conhecer o espaço. E superar o adversário. E aí você, com suas ações, você faz uma superação das defesas do adversário e assim você marcar um ponto. Ou então, como defesa, você superar o ataque do adversário e você não deixar ele marcar um ponto, que também vai fazer você ganhar o jogo. E aí, ó, a gente tem então o desenvolvimento da lógica no jogo. Como esse desenvolvimento vai acontecer nessa primeira etapa aí, nessa capacidades táticas, né? Desenvolvimento das capacidades táticas. Para desenvolver a lógica do jogo, serão necessárias várias habilidades, formas coletivas e individuais. Foi o que eu falei para vocês, né? Individuais e coletivas, tais como velocidade, percepção do espaço que você está se locomovendo, do espaço de aproximação que você tem com seu amigo, e aí, então, do espaço que você está inserido e quem invade esse espaço, como você vai se posicionar nesse espaço. Então, percepção espaço-temporal que a gente fala, né? Comunicação, que é uma equipe que se comunica, que toma as decisões junto, toma as decisões de forma coletiva, pessoas que têm que tomar posicionamentos individuais e contribuir de forma coletiva esses posicionamentos. Então, é falar para os demais. Então, é a comunicação que é muito importante. E o jogo em conjunto, que aí a gente está falando que é um jogo, né, feito de forma coletiva. Então, é o jogar junto com os seus demais companheiros, não querer jogar sozinho. E dentro de muitas outras ações que vocês também vão trabalhar em cima disso. Então, os alunos aprenderão mais conteúdos além da lógica do jogo. Então, a ideia é que eles aprendam esses conteúdos além só dessa lógica do jogo. O objetivo é esse, essa é a lógica do jogo. Mas o que a gente pode aprender com isso? Trabalho em equipe, autodecisão, a decisão em coletivo, percepção espacial, comunicação, as demais coisas que vai se aprender. E por outro lado, se a lógica do jogo é mais complexa, acaba por impossibilitá-la. Então é o seguinte, o que seria essa trepação? Vocês perceberam que esse exemplo que eu dei do jogo, ele é um exemplo bem simples. Com pequenas regras, vocês já entenderam o que é o jogo, o objetivo do jogo, então vocês já entenderam a lógica do jogo. Agora, imagine se eu dou regras muito complexas. Então, eu dou uma lógica de jogo muito complexa, com regras muito... não, mas tem que colocar a bola no chão e a bola tem que passar na mão de todo mundo, só que ela só pode marcar o gol a primeira pessoa que tocou a bola. Nossa, olha a complicação que eu estou criando. Será que essas crianças vão lembrar tudo isso na hora de jogar? Não. E aí vai criar uma confusão. Conforme for evoluindo, talvez eu vou colocando regras mais complexas, mas isso tem que partir de forma simples para uma forma complexa. Então a gente sempre fala isso. Eu acho que eu já falei isso para vocês em aula. As nossas aulas, elas partem do simples para o complexo. Então, eu vou dando informações simples que todo mundo vai entender de forma fácil, de forma coerente, e aí isso vai evoluindo até uma coisa mais complexa. Só que isso vai determinando de aulas em aulas. Conforme eles vão desenvolvendo, a gente vai mudando isso, modificando isso. Acho que deu ruim aqui. Calma aí. Ah, não. Por que? Nossa, pulou tudo de novo. Então, ó, aí a gente tem, então, ó,
não pode haver um engessamento da atividade. Então, a atividade ela não pode ser rígida, lembra que eu falei para vocês? Ela não pode estar engessada. A ideia é adaptá-la a fim de que todos compreendam que todo jogo tem uma dinâmica padrão, uma lógica, né? Então, isso não acontece automaticamente. O professor precisa criar momentos de análise para que os alunos assimilem a dinâmica proposta. Então, olha que legal esse finalzinho aqui, né? Então, o professor precisa criar momentos de análise para que os alunos assimilem a dinâmica proposta. Então, a ideia é que... Lembra que eu falei para vocês que é uma coisa simples? Você dá informações bem simples, bem tranquilas, que seus alunos vão criar essas decisões, eles vão facilitar as tomadas de decisão, e você vai criando uma complexidade, porque eles já estão evoluindo, eles já estão entendendo. Então, é nada mais do que isso. Você dá coisas simples para que eles tenham tempo de analisar todas as possibilidades dentro daquele jogo que você criou, daquela situação de jogo que você criou, e aí eles vão criar as suas dinâmicas, as suas formas de ação. Beleza, gente? Então, isso tem que ser bem elaborado, bem feito, bem coordenado dentro das nossas aulas. E aí a gente tem, então, a segunda parte. Então, assim, a gente falou lá do A, então, desse desenvolvimento. E aí a gente vai falar, então, desse desenvolvimento às estruturas funcionais. Eu sei que alguém tinha mandado alguma coisa aqui no grupo. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho aqui. Tá, beleza. Então, ó, esse desenvolvimento das estruturas funcionais. Então, a situação de oposição de duas equipes com uma bola e uma meta, tão frequentes em modalidades formais, pode ser complexa demais se exigirmos grandes quantidades de jogadores logo no início. Então, pense o seguinte, ó, essas informações que eu dei para vocês é uma forma bem simples, né? E ela é comum em qualquer jogo, em qualquer situação de jogo. Aquele exemplo que eu dei para vocês, da bola, ter que levar até o campo adversário, essa bola, eles têm que trabalhar em equipe para levar essa bola, e se eles perderem essa bola, eles têm que defender. Então, é uma situação comum dentro dos jogos. Isso é o futebol, handball, basquete, vôlei vai ter também, só que sem esse deslocamento na quadra adversária. Mas é comum nessas modalidades formais. E a ideia é que se a gente exigir grandes quantidades de jogadores, grandes informações desses jogadores também, de forma muito complexa, isso vai acabar logo no início. A gente vai se tornando uma coisa muito difícil para o entendimento deles. Então, ó, a ideia é o que? É poder criar situações de oposição em metas, como mini-jogos, por exemplo, nos quais desenvolvem-se com menor número de jogadores ou redução nas dimensões do campo, aproximando-se as metas e assim por diante. Então imagina assim, ó, se eu tivesse muitos jogadores dentro da equipe, eu crio mini-jogos. Então essa mesma atividade que eu passei para vocês, eu vou dividir ela em duas atividades, tipo assim, em 4 equipes. Só que assim, a equipe vai ter... Eu vou dividir a quadra em 4 partes. Então, eles vão jogar agora de forma transversal na quadra. Então, aqui vai ficar a equipe A, aqui a equipe B, aqui a equipe C e aqui a equipe D. Se C ficou feio, hein? E aqui a equipe C. Então, a equipe A vai enfrentar a equipe B num espaço menor, com o número de alunos reduzido. E a equipe C, a equipe D também. E aí, ó, eu criei situações reduzidas. Eu posso reduzir ainda mais? Posso. Posso dividir em 8 partes. Aí eu dividi 2 equipes aqui, 2 equipes aqui, 2 equipes aqui, 2 aqui, e sucessivamente. E aí eu consigo fazer de forma reduzida. E aí o que eu posso fazer? E juntando isso, eu fiz com 8 equipes, né? 8 equipes não, aqui dá 16 equipes, né? Porque são 8 espaços. Eu fiz em 8 locais com 16 equipes, aí eu diminuo. Faço com 8 equipes só agora, em vez de 16 equipes. Agora eu vou fazer com 4 equipes.
Agora eu vou fazer com 2 equipes. E aí eu vou diminuindo o número de equipes, porque eu estou trazendo as informações, está se tornando mais complexo. Porque antes eles tinham que fazer essas coisas com um número reduzido de alunos. E agora tem mais pessoas trabalhando na equipe dele e vencer mais jogadores da equipe adversária. E aí você vai modificando esse valor numérico ali de ataque e defesa, tá bom? Acho que fica claro para vocês aí essas explicações. Qualquer coisa, vocês avisam aí, tá? E aí a gente tem essa... Deixa eu apagar isso aqui. E aí, ó, como a lógica do jogo, ó, é a colaboração, a oposição, o ataque e a defesa, manteve a estrutura funcional. Essas atividades podem ser o ponto de partida para situações mais complexas, com mais interações entre jogadores, espaço, tempo. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês de redução do número de equipes e assim você ter, às vezes, um espaço também, você pode fazer não só reduzir espaço e reduzir as equipes, só reduzir a equipe e manter um espaço. E aí você tem um espaço maior de trabalho. Você pode fazer variações infindáveis, você pode fazer várias variações. A ideia é que a lógica do jogo parta de uma forma simples para uma coisa mais complexa. Então aí você mantém essa estrutura funcional. E essa coisa simples para complexo, pessoal, é dentro de várias aulas que a gente faz esse trabalho, né? Praticamente todas as nossas aulas de educação física, a gente pensa nisso. Uma pessoa que vai para uma aula de musculação, por exemplo, uma aula que vai fazer um treinamento de musculação, a gente não passa já exercícios complexos para ela. A gente passa exercícios simples para que, conforme ela for aprendendo, ela for desenvolvendo, a gente depois vai passando exercícios mais complexos. Tá bom? Então, ó, aí a terceira parte, então, a gente tem... Deixa eu só arrumar aqui. Os jogos de coordenação e das habilidades técnicas. E aí eu falei para vocês que a gente usa os dois, né? Nesses jogos. Nesses jogos de coordenação e de habilidades técnicas, ó, nessa fase é priorizado a aprendizagem de habilidades simples, como rebater ou lançar, ou, por exemplo, correr, saltar, como... lançar uma bola, como recepcionar a bola. São habilidades simples dentro do esporte, muitas vezes, sobre diversas situações externas que podemos promover na dinâmica do jogo, com o intuito de desenvolver as capacidades coordenativas. Então, por exemplo, ó, eu dei aquele exemplo do jogo para vocês, né? Que tem que levar até o campo adversário. Agora, eles só podem levar no campo adversário sem andar. Então, a bola ela só pode se movimentar conforme eu for lançando a bola para o meu amigo. Então, se eu peguei a bola, eu tenho que ficar parado. Peguei a bola, eu fico parado. Eu não posso nem movimentar o pé. Eu não posso tirar o pé do chão. Eu tenho que ficar parado. E aí eu vou ter que lançar a bola para os meus companheiros para a gente tentar se aproximar até o campo adversário. Fica claro para vocês? É o mesmo jogo. É a mesma jogabilidade. Não, é o mesmo jogo, mas não é a mesma jogabilidade, porque a forma de jogar mudou. Então eu trouxe umas situações mais complexas, porque eles já evoluíram com aquilo. E o que eu estou trabalhando isso? Lançamento, recepção de uma bola, são habilidades técnicas dentro de, por exemplo, do handball, dentro do vôlei, dentro do basquete. Então eu já estou trabalhando as habilidades técnicas daquele esporte já. Olha que legal. E de uma forma de um jogo adaptado, de um jogo voltado mais para a prática do que voltado para a técnica. Porém, ele está treinando a técnica. Então, busca-se colocar em contexto as habilidades em si sob denominados fatores de pressão, como, por exemplo, o tempo, né? Então a gente pensar assim, ó, uma situação de pressão que algum jogador tem. Por exemplo, no futebol aqui, nesse gifzinho que eu coloquei, de chutar uma bola, de se posicionar, fazer o mais rápido possível aquele movimento. Então pode ser uma tomada de decisão que pode gerar um erro do jogador, né? Às vezes o atleta pegar uma bola
e aí ele vai fazer um ataque dentro do basquete, ele faz um ataque muito rápido, e ele pode se escorregar ali, né? Por causa de uma tomada de decisão errada que ele teve. Então, o tempo, e vai gerar o quê? Esse ação do tempo ali, uma pressão e uma menor precisão quanto às suas ações. Então, ele vai ter maior pressão nas suas ações e pode diminuir o quê? A sua precisão de tomada de decisão. Então, pode apresentar maior exatidão. Então, ele pode ter uma decisão bem tomada, pode ter tomar uma decisão coerente, porém, pode ser que não. Então, a organização e a complexidade, variabilidade e carga. Então, você tem essas 4 aprendizagens ali dentro, né, dessas habilidades ali dentro do esporte em si, né? Então, tempo, precisão, organização, complexidade, variabilidade e carga. Então, a gente pensa ali um atleta que vai fazer uma rebatida ali e acabou tomando a decisão errada e acabou deixando a bolinha passar porque não era um bom momento, né, para fazer rebater a bola, né, não era o melhor momento. Um arremesso totalmente errado, totalmente incoerente, né, uma situação ali talvez de pressão devido ao tempo, pouco tempo de jogo. Então ele teve uma pressão e aí fez um arremesso ali sem grande precisão das suas ações, né? Ou tomar as melhores decisões, né, para fazer um arremesso coerente, desvencilhando do adversário. E aí você considera sua relação com o sistema cognitivo mais predominante na tarefa, denominando de receptores de informação. Então, ali uma ação do jogador, né? De querer fazer uma finta durante o momento de drible da bola, e aí ele fez um movimento errado, né? Mal calculado. Isso é o melhor, né? O carinha cai. Então, ó, a gente tem esse quadro aqui, né? Por exemplo, nesse quadro, ó, fatores de pressão e receptores de informação. Então, a gente tem os receptores de informação. Se a gente pegar os nossos receptores visuais, acústico, então auditivo, tátil, então sensitivos que nós temos tanto na pele como na palma das mãos, né? Sinestésico quanto ao movimento e vestibular, e tanto um equilíbrio, tá relacionado também à audição, mas a parte vestibular relacionada mais ao nosso equilíbrio. Então, o nosso posicionamento quanto ao nosso movimentação, equilíbrio. Então, ó, fatores de pressão, que vai afetar esses receptores de informação. Então, tempo. Às vezes a gente fica ali, um cronômetro que tem no campo, a gente ficar falando para a pessoa, está acabando o tempo. Você minimiza o tempo ou maximiza a velocidade e você pode interferir nisso, né? Então, as características da motricidade, o que você vai afetar? Minimizar o tempo ou maximizar a velocidade. E aí é uma alteração que você tem. Na parte de audição, fatores de pressão, a precisão, apresentar a maior exatidão possível. Então, assim, um exemplo, se algum adversário, na equipe adversária, fica gritando, fica falando, isso pode atrapalhar um pouco na concentração. Então, se você tem um controle maior do que você está, na sua concentração, e não ficar preocupado com a sua audição ali, naquilo que está acontecendo, mas a sua audição focada em outras situações dentro do jogo, você pode apresentar maior exatidão nas suas ações. Organização tátil, então superar exigências simultâneas em paralelo. Então você tem esses resultados quanto à sua organização, né? Sinestésico, então complexidade e sequência dos movimentos, superar exigências em sequência uma após a outra.
Então, você vai tomar determinadas ações que você vai gerar esses benefícios, né? Quanto à parte de movimentação dentro do jogo em si. E aí, no sistema vestibular, no caso do equilíbrio, a variabilidade de carga, e aí superar exigências ambientais variáveis e situações diferentes, vencer exigências do tipo físico, condicionais ou psíquicas. E aí, através do nosso equilíbrio em si, a gente consegue ter essas melhorias motoras, né, dos movimentos. Vou tirar isso aqui, essa canetinha. Então, jogos de coordenação e das habilidades técnicas, a gente continua nisso, ó. Busca-se o desenvolvimento das habilidades técnicas, que tem uma variada gama de habilidades comuns em diversas modalidades esportivas, permitindo desenvolver acervo técnico e, a partir da exercitação, né, a partir dos exercícios direcionados à técnica. Então, a partir dos movimentos técnicos, você tem maior desenvolvimento do acervo motor, do seu acervo de movimentos, e assim vai ajudar, né, vai contribuir para a sua prática esportiva naquela modalidade. Então pensa assim, ó, conforme você já tem habilidades motoras, você já tem um desenvolvimento de exercícios, através dos exercícios, né, você teve esse desenvolvimento técnico, imagine que para jogar isso vai facilitar no seu jogo, isso vai te permitir maiores ações, tomada de decisão dentro do jogo, tá? E através disso a gente consegue desenvolver através de repetições dos exercícios. Então, exercícios específicos para desenvolver aquelas capacidades técnicas. Só que pensando em habilidades comuns, né? Não pensando específicas dentro do esporte somente, mas pensando de uma forma global e geral. Então, as habilidades técnicas são estruturadas em 7 parâmetros e estão presentes em todas as técnicas que constituem as diferentes modalidades esportivas. Então, essas habilidades técnicas, esses 7 parâmetros, né, dentro dos desenvolvimentos, eles são bem amplos, eles estão gerados em todos, e a gente vai ver isso no próximo slide ali, dessas habilidades técnicas, para permitir melhor jogabilidade, vamos dizer assim, daquela modalidade esportiva. Então, a gente tem, ó, as habilidades técnicas: organização dos ângulos, controle e regulação da força, determinar o tempo de passe e o tempo da bola, né? Tempo de então recepcionar e passar a bola, determinar linhas de corrida e tempo de bola. Então vamos falar desses aqui primeiro. Pense o seguinte, dentro desses daqui, qual que é o objetivo de melhorar? Qual que é o objetivo dentro do jogo? Então, a organização dos ângulos. Organizar, regular e conduzir de forma precisa a direção de uma bola lançada, chutada ou rebatida. Controle e regulação da força. Controlar, conduzir e regular a forma de precisa da força utilizada. Então, por exemplo, a força que você vai utilizar para chutar, a força que você vai utilizar para lançar a bola, para arremessar a bola. Então, você vai usar isso de forma a seu favor. Então, de forma coerente, ele precisa trabalhar isso dentro das nossas aulas. Determinar o tempo de passe e recepção, por exemplo, da bola, né? Então, determinar o tempo de passe que você vai... O momento certo de passar a bola para não deixar o adversário fazer uma obstrução e pegar essa bola. E o momento certo, às vezes, de se posicionar para poder receber uma bola de forma adequada. Então, a gente tem que ter esses treinamentos dessas habilidades. Determinar linhas de corrida e tempo de bola. Então, você aqui no caso, por exemplo, o momento certo de você correr, de você se posicionar. Lembra que eu falei tempo de bola? Assim, por exemplo, eu fazer uma corrida certa para poder saber o momento certo de recepcionar a bola, porque eu tenho que desvencilhar de um adversário. Então, você tem que criar essas habilidades através do jogo ali, em situações dentro do jogo. E aí, no caso desse outro gráfico aqui do outro lado, né, oferecer, se preparar. Então, ó, importante é se oferecer, preparar-se, iniciar a condução do movimento no momento certo. Então, esse oferecer, a gente fala assim, que no caso, ele estar à disposição
para melhor posicionar dentro de quadra, melhor se posicionar dentro do jogo, para que o jogo transcorra de forma eficiente e eficaz. Então, esse oferecer é se oferecer em posição ao jogo, né? Então, como que eu vou me posicionar, me preparar para que eu tenha uma condução melhor dos meus movimentos? Antecipar a direção e distância do passe. Então, muitas vezes, sabe aquela coisa assim, o atleta vai fazer o passe, só que eu sei que ele não vai fazer o passe para eu receber onde eu estou. Então, eu tenho que movimentar, porque ele vai fazer um passe em movimento, e eu tenho que receber essa bola em movimento. Então, você faz o quê? Essa ação de tempo e espaço ali da utilização do seu corpo e da bola, para você fazer essa antecipação da direção onde está indo essa bola, e essa antecipação para recepcionar essa bola. E a antecipação da posição de defesa, então assim, saber se posicionar dentro do jogo para poder prevenir e não deixar o adversário fazer um ataque, então uma posição de defesa, de antecipação para evitar qualquer contra-ataque do adversário, por exemplo. E, no caso, observar deslocamentos, e você fazer observação de deslocamentos dos seus adversários. Então, você saber onde seus adversários estão se movimentando, estão se posicionando, e aí, através disso, eu saber tomar as decisões corretas quanto a esses posicionamentos do meu adversário, tá bom? E aí a gente fala, então, o objetivo da iniciação esportiva universal a ideia é oportunizar a criança os conteúdos das modalidades esportivas. Então, assim, eu falei tudo isso para vocês a aula toda. E qual que é o objetivo de você? Se você não pode trabalhar o esporte específico abaixo de 12 anos, e aí o que eu falei para vocês no começo? Vocês podem participar. Você está trazendo oportunidade para essa criança, você está trazendo conteúdo daquela modalidade. Mas não adianta você trabalhar a modalidade esportiva de forma rígida. Você tem que trabalhar essa modalidade esportiva de forma ampla, para que ele consiga desenvolver outras capacidades, tenha outras habilidades, e ele consiga crescer dentro daquele esporte, tá? De maneira comum e agrupada. No desenvolvimento dos jogos de inteligência, as situações estruturais podem estar a serviço de diversas modalidades institucionalizadas. E a ideia, assim, preparar a criança para o esporte formal não é e não precisa ser o único objetivo da iniciação esportiva. E aí entra diretamente essa frase, entra diretamente ao que eu falei para vocês no comecinho mesmo, né? Preparar a criança para o esporte formal não é, né? Vou até grifar o não é, e não precisa ser o único objetivo. A gente tem vários objetivos: apresentar o esporte, apresentar a prática, apresentar aquilo de forma mais rica, de forma mais coerente, de forma ampla dentro da prática esportiva, tá bom? E aí, podemos ensinar mais do que o esporte. E essa frase é uma frase que a gente usou bastante nas outras aulas, nos outros momentos ali dos nossos outros encontros, né? A gente usou bastante essa frase, ensinar mais do que o jogo. E o Paulo Freire falava isso, lembra? Quando eu estava falando para vocês assim, dos 4 parâmetros do esporte, ali a gente falou que ensinar mais do que o esporte é muito importante. Então, portanto, as noções de estratégia, de percepção do espaço, de desenvolvimento do corpo e da integração entre as partes de um sistema podem estar a serviço de muitos outros problemas e desafios na vida do aluno. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. E aí a gente fala, então assim, eu falei para vocês, né, que a iniciação esportiva, a gente foca na iniciação esportiva muitas vezes dentro dessas faixas etárias de adolescente, criança, só que a gente não pode focar somente nisso. A gente tem que pensar que o esporte, a prática esportiva, ela não é exclusiva da infância.
ela não é exclusiva da infância. A prática esportiva é para todas as faixas etárias. Lembra que eu falei para vocês, até seguindo um questionamento do nosso colega aí, e eu falei para vocês da OMS e a prática esportiva é para infância, criança, adolescente, adulto e o idoso, é para todos, né? Então a gente não pode pensar que a iniciação à prática esportiva também ela tem que estar só focada na infância, na adolescência. Não, ela não é exclusiva. A gente tem que pensar que essas metodologias de trabalho é de forma ampla, é para todos. Pois ainda que esteja evidente que os períodos da infância e da adolescência sejam considerados como os mais propícios para a aprendizagem do esporte, não se deve excluir que a iniciação esportiva aconteça também na fase adulta, por exemplo, sendo nomeada por iniciação esportiva tardia. E aí a gente fala, quando a gente fala de iniciação esportiva adulto, até idosos, a gente fala que é uma iniciação esportiva tardia. E a gente vai pensar nas características dessas pessoas e aí trabalhar em cima dessas características. Então, propõe-se que o aprendizado das habilidades básicas e técnicas podem ser advindos da exposição a situações, problemas, seja de jogos ou de dinâmicas corporais, que levem à mudança de comportamento motor. E essa situação de aprendizagem motora independe da idade e do estágio maturacional do indivíduo, tá bom? E aí, como última parte aqui desse iniciação esportiva tardia, não se pode considerar que a idade cronológica determina o aprendizado do esporte. A gente precisa entender assim, que na literatura, por exemplo, é muito difícil a gente achar livros, artigos, informações sobre iniciação esportiva tardia. Então, entre adultos, idosos, é muito difícil a gente achar. E a gente não pode entender que isso vai limitar nossos trabalhos, porque a idade cronológica não determina a aprendizagem do esporte. A gente tem que só fazer adaptações quanto ao esporte para que alcançar todas as faixas etárias. Então, considera-se perfeitamente possível que não exista apenas um período crítico para tal aprendizagem. Então, existem vários períodos para aprendizagem. A gente só tem que saber as características daquela faixa etária, características daquele público que eu estou trabalhando, e aí eu fazer as adaptações necessárias para que eles tenham à disposição uma aprendizagem efetiva quanto à prática esportiva. É vital enfatizar que o aprendizado de uma modalidade esportiva pode ser alcançado em qualquer fase da vida, por meios e métodos de ensino adaptados à realidade motora física e biopsicossocial do participante. Então, foi tudo que eu falei para vocês de adaptações que a gente vai fazer. E a gente faz adaptações motoras quanto aos movimentos, adaptações quanto às técnicas, quanto às táticas, a gente faz adaptações, e essas adaptações pensando na realidade biopsicossocial. Então, na parte biológica, psicológica e social, né, dos nossos praticantes. E na parte física, qual é a condição física dessas pessoas? Qual a força muscular que ela tem, velocidade que ela tem, agilidade que ela tem, a gente vai pensar nesses quesitos, tá bom? Então, a maior ênfase na literatura do esporte ainda está na iniciação esportiva, na infância, com pouquíssima atenção à aprendizagem do esporte na fase adulta. Então, o que eu falei para vocês da literatura, que existe pouca literatura, né, na fase adulta, porque está sempre focado nas primeiras infâncias e adolescentes. Então, a gente vê pouca literatura falando sobre fases adultas, e aí, como a gente não tem literatura, fica difícil a gente se basear em algumas coisas para fazer trabalhos com esses públicos, né? E aí é onde a gente tem que fazer adaptações, entender do esporte, fazer certas adaptações para que aquilo aconteça de forma eficiente. E aí defende-se que a gente deva se ampliar as propostas do ensino do esporte na fase adulta, já que esse é o período de pleno desenvolvimento humano. Então, a gente precisa ampliar essas práticas esportivas, sim, até para, por exemplo, se a gente está falando no começo da aula, a gente falou do coronavírus, por exemplo,
se a gente fortalecer o sistema imunológico dessa pessoa, diminuir as perdas de força, perdas de resistência, perdas que ela tem das capacidades físicas, que vão, por exemplo, diminuição de gordura corporal, diminuição do peso, e assim ela tem a sobrepeso devido à sua inatividade física, e aí ela tem as chances de ficar doente, de adquirir novas doenças ali, então é bem complicado. Assim. Deixa eu só apagar isso aqui, e aí eu mudo. E aí, então, eu termino com vocês aqui essa parte, né? Mostrando a importância da prática esportiva para crianças, adolescentes, adultos, idosos. E o importante é que isso seja de forma efetiva e seja positivo nessa aprendizagem, né? E aí, nunca acho que você está vencendo, que você está ganhando o jogo, porque a gente precisa do quê? De também ter certas ações aí para não correr risco de errar mais do que acertar dentro das nossas propostas, dentro das nossas aulas, né? Então a gente tem que entender que ao mesmo tempo que a gente está fazendo algo para acertar, a gente pode errar também dentro das nossas metodologias de trabalho ali. E por isso que a gente tem que ter a flexibilidade de um elástico, de saber retornar ao seu ponto original, né? E saber, então, retornar ao momento inicial da nossa prática esportiva para saber quais as modificações que eu tenho que ter na minha aula para que se torne aquilo mais efetivo, tá? E só para terminar, então, com vocês, tomem cuidado, fiquem em casa, usem máscara de proteção. Se for sair de casa, lava as mãos. Quando chegar no lugar, lava as mãos. Tomem cuidados, por favor. Usem máscara, usem álcool em gel. Tudo que for possível para se prevenir, faça isso, né? Que a melhor coisa que a gente pode fazer em combate aí a essa pandemia aí no caso, se cuidar, né? Porque isso parece que não vai acabar tão cedo. Então, quanto mais a gente se cuidar, as chances de contrair o vírus e de propagar esse vírus vão ser menores, tá bom? Então é isso, gente. Encerro com vocês. E deixa eu terminar a gravação.